Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje iremos fazer a correção dos exercícios propostos sobre a equação de Torricelli. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Primeira questão do livro aí dos exercícios propostos, questão 26 diz: um trem se desloca com velocidade escalar de 54 km por hora. Em um certo instante, o maquinista vê um animal sobre os trilhos e aciona imediatamente o freio até parar. Considerando apenas o intervalo de tempo durante o qual o freio foi acionado, calcule a aceleração do trem, sabendo que a distância percorrida por ele nesse intervalo foi de 450 metros. Então, o que foi que ele deu aí? Quais são as condições que eu tenho no problema? Primeiro, ele tem a velocidade inicial, que o trem estava inicialmente com uma velocidade de 54 km por hora, né? Uma outra coisa que ele deu, que ele disse que esse trem, ele acionou os freios até parar. Então a velocidade final vai ser 0 metros por segundo. Eu vou colocar em metros por segundo porque a distância que esse trem percorreu foi em metros. Então eu tenho que transformar isso aqui também em metros por segundo, essa velocidade. Então, vou dividir por 3,6. Eu vou pegar 54, dividir por 3,6, como aqui tem uma casa após a vírgula, põe uma vírgula e uma casa aqui. Vai ficar, aí elimino as vírgulas, vai ficar 540 por 36. Se eu pegar 540 dividido por 36, 54 por 36 dá 1, né? 1 vezes 36 é 36, para 54 sobra 18, né? Vírgula dá direito a um zero. Então, 14 menos 6 dá 8. 4 tira 3 fica 1. Abaixo o zero fica 180. 36 5 vezes é 180. 5 vezes 5 vezes 6 dá 30, vai 3, né? 5 vezes 3, 15, com mais 3, 18. Então, nós vamos ter, nesse caso, 15 metros por segundo. Isso é a velocidade inicial do trem. A velocidade final é zero, né? Vai haver uma desaceleração por conta da frenagem, então a aceleração aí nesse caso vai ser menor que zero, né? Ou seja, eu vou procurar a aceleração e eu já sei que essa aceleração é menor que zero por conta da frenagem, né? O trem vai parar. Então, há uma desaceleração. A distância percorrida, que vai ser a mesma coisa da variação da posição, né? É 450 metros. Então, com essas condições, nós vamos utilizar a equação de Torricelli e vamos resolver o problema. Por que vou utilizar a equação de Torricelli? Porque ele não deu tempo aí, ele não deu o instante, o período, né? Então eu tenho velocidade final, que é zero, tenho velocidade inicial, que é 15 ao quadrado, né? Mas eu tenho duas vezes o valor da aceleração vezes a variação do espaço, que é 450 metros. Então, aqui 0 ao quadrado é 0, 15 ao quadrado, 15 vezes 15 é 225, mais 2 vezes 450, 900 vezes A. E vou passar esses termos para o primeiro membro, né? E o zero para o segundo. Mudar as posições aí da igualdade. Então, aqui vai ficar 225 mais 900A, isso vai ser igual a zero, né? Só modifiquei aqui as posições. Então, vou passar 225 para o outro lado, vai ficar, ele está positivo, ele passa negativo, né? Então, vai ficar menos 225. O 900 está multiplicando, ele passa multiplicando pelo inverso, né? Ou ele passa dividindo. Então, eu vou pegar menos 225 por 900. E eu vou pegar 225 dividir por 900. 225 é muito menor do que 900. Então, vai dar 0,900 é 0. Sobra 225, né? Aí, vírgula, que torna isso aqui decimal, fica 2.250 por 900. Vai dar 900 duas vezes, né? 3 vezes já passa. Então, 900 duas vezes vai dar 1.800. Aqui vou diminuir, aqui vai ficar 5 menos 0 é 5. Do dor não dá para tirar 8, aqui toma emprestado. Aqui vai ficar 12 menos 8 dá 4. E aqui 1 menos 1 dá 0. Aí acrescenta um 0, 4.500, vai dar 5, né? 9 vezes 5 é 45. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0.
5 vezes 9, 45, para 45 nada. Então, eu sei que a aceleração aqui é menos 0,25 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração, né? Justamente por conta da frenagem, né? Esse trem vai parar, ele está parando, então esse movimento é um movimento retardado. Na questão 27, um ciclista deve percorrer 100 metros de um trecho retilíneo e plano da pista. Seu objetivo é iniciar esse trecho com velocidade VI e chegar ao final da corrida com velocidade de 20 metros por segundo. Caso ele mantenha a aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado, qual será a velocidade inicial? Notem que ele quer a velocidade inicial, né? Ele deu a velocidade final, que é 20 metros por segundo. Ele deu a aceleração que ele pretende manter, que é 2 metros por segundo ao quadrado, né? Ele deu a distância percorrida, né? Ou o espaço percorrido, né? Que vai ser de 100 metros. Ele deu essas condições aí. Então, eu tenho V ao quadrado, né? Vai ser igual a VI ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição, né? Ou o deslocamento. Velocidade final que ele pretende percorrer, que ele pretende aí é de 20 metros, ou 20 metros por segundo. Velocidade inicial é o que iremos procurar, né? Mais 2 vezes a aceleração, que é 2, né? E a distância percorrida é 100. Então, nós vamos ter 20 ao quadrado, vai dar 400, 2 vezes 2 é 4, né? 20 vezes 20 é 400. VI eu não sei quanto é, né? Mas 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 100 também dá 400. Vou trazer todos esses valores para o primeiro membro, vai ficar assim. VI ao quadrado mais 400, e esse 400 passar para o segundo membro. Tá mais, ele passa menos, então VI ao quadrado é igual a 400 menos 400. Então, VI ao quadrado vai ser igual a zero. A raiz quadrada, isso aqui está como potência de 2, né? Ele passa como raiz quadrada de 2. Então, eu posso dizer que a velocidade inicial é zero. A raiz quadrada de zero é zero. Então, a velocidade inicial, 0 metros por segundo, né? Na questão 28, um automóvel entra em um túnel com velocidade de 10 metros por segundo e sai com velocidade de 30 metros por segundo. A aceleração durante o movimento no interior do túnel é constante de 4 metros por segundo. Então, ele quer saber qual é o comprimento desse túnel. Então, ele deu aí a velocidade inicial. Quando ele entra com 10 metros por segundo de velocidade. Ele sai do túnel com velocidade de 30 metros por segundo. A aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, sempre constante, né? E aí ele quer o tamanho, né? O comprimento desse túnel, ou seja, qual é o comprimento do túnel. Então, nós vamos ter, utilizando a equação de Torricelli, de novo, né? Velocidade ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes a variação do espaço ou comprimento, no caso, o comprimento do túnel. Velocidade final é 30 ao quadrado, né? Velocidade inicial, 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, 4 vezes o comprimento do túnel, que eu não sei ainda quanto é. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, 3 vezes 3 é 9, repito esses dois zeros 2 vezes, 900. 1 vezes 1 é 1, 0 2 vezes, 100, né? 10 vezes 10 é 100, mais 2 vezes 4 é 8, delta S, né? Que é o comprimento do túnel. Bom, vou passar tudo para o primeiro membro, vai ficar 100 mais 8 vezes a variação do comprimento, ou comprimento do túnel, e desse outro lado 900. Tá mais 100, passa menos 100. Então, vai ficar 8 vezes o comprimento do túnel, vai ser igual a 900 menos 100, né? Tá mais 100, passa menos 100. Então, a variação do comprimento vai ser igual a 900 tira 100, fica 800. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o comprimento aí, né? Comprimento aí
vai ser igual 800 dividido por 8 vai dar 100 metros. Esse é o comprimento do túnel aí, né? Então, a questão 28, ele já diz o seguinte: uma grande aeronave para transporte de passageiro precisa atingir uma velocidade de 360 km por hora para poder decolar. Supondo que essa aeronave desenvolva na pista uma aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado, qual é a distância mínima que ela necessita percorrer sobre a pista antes de decolar? Observe que a velocidade que ele deu aí foi em km por hora e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Então, km por hora, além de que a pista em si, né, ele quer quantos metros essa pista tem. Então, eu vou ter que transformar essa velocidade aqui, a velocidade inicial, né, que vai ser, ou ela precisa atingir a velocidade final, aliás, né, ela precisa atingir essa velocidade, 360 km por hora. Significa dizer que essa aeronave ela vai sair do repouso, então é 0 metro por segundo, porque ela está parada, né? Ela sai do repouso. Sai do repouso. Então ela está parada e ela vai sair do repouso. Então eu vou transformar esse 360 em metros por segundo, eu vou dividir isso aqui por 3,6, né? Para eliminar é só acrescentar mais um zero, vai ficar 3.600, né? Dividido por 36. 36 dividido por 36 dá 1 e tem 2 zeros, então vai ser 100 metros por segundo. Isso é a velocidade final dessa aeronave, né? E aí ela tem uma aceleração de 2,5 metros por segundo, essa é a aceleração. E ele quer saber qual vai ser o comprimento necessário da pista, né, para que essa aeronave decole. Então nós vamos ter aí velocidade, utilizando a equação de Torricelli novamente, porque não tem um tempo, ele não definiu o período de tempo aqui, né? Então a equação que eu vou utilizar é essa, que não precisa do tempo. Então eu vou pegar a velocidade final é igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço ou do comprimento da pista aí. A velocidade final é 100, né, ao quadrado. Inicial é 0, porque ela parte do repouso, mais 2 vezes a variação mais a aceleração, que é 2,5 vezes a variação do espaço. Ou espaço ou comprimento da pista. 100 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, esse 0 eu vou repeti-los 2 vezes, né? Então 100 vezes 100 é, nesse caso, 10.000. 0 ao quadrado é 0, mais 2,5 duas vezes vai dar 5 vezes ΔS, né? Passando esse termo para o primeiro membro, né? 5 ΔS, não precisa transformar o 0. E o 10.000 para aqui, né? O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou pegar 10.000 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2, né? Aí sobra quantos zeros? 3 zeros. Então, dá 2.000 metros aí. Ele precisa de 2.000 metros, né, para que essa aeronave decole. Na 30, ele diz o seguinte: durante uma viagem ao exterior, um turista brasileiro alugou um carro e recebeu orientações sobre algumas normas de segurança. Em uma dessas orientações, havia recomendação para que os motoristas, ao trafegar em determinadas estradas, mantivessem seus veículos separados por uma distância equivalente a 3 segundos. Notem um detalhe: uma distância equivalente a 3 segundos. No caso de um motorista que mantém a velocidade constante de 108 km por hora em um trecho de estrada retilínea, qual é a distância de segurança expressa adequadamente em metros? Prestem atenção. Caso do motorista manter um veículo com velocidade constante, ele está falando de movimento uniforme, né? Movimento uniforme. Então, nesse caso, ele vai com a velocidade inicial aí, né? De 100. A variação da velocidade. Vou botar aqui, variação da velocidade vai ser de
108 quilômetros por hora, né? A variação da velocidade. Então, com ele quer a distância em metros, né? Então eu vou dividir isso aqui por 3,6. Eu vou ter 108. Como aqui tem uma vírgula, eu vou botar mais uma casa lá. Vai ficar 1080 dividido por 36, né? Então se eu tenho 1080, eu vou dividi-lo por 36. 10 não dá para dividir por 36, eu vou pegar 108, né? Vai dar 3. Ó. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Então nós temos, nesse caso, 0. Sobrou um 0, eu coloco direto aqui, então vai ser 30 metros por segundo. Essa vai ser a variação da velocidade, né? E ele diz que o período aqui é de quantos segundos? 3. Então eu tenho o período de tempo aí também, 3 segundos. E aí, nesse caso, ele quer o espaço, né, entre os carros. Qual vai ser o espaço de segurança entre os carros, né? Então, a distância de segurança entre os carros. Então, a variação do espaço vai ser igual, se você observar, eu vou pegar, só observar aqui, ó. Velocidade média, né, vai ser variação do espaço pela variação do tempo. Então, multiplica os extremos pelo meio, variação do espaço vai ser velocidade média vezes a variação do tempo. Então é só você pegar isso aqui, ó. Variação vai ser velocidade média pelo tempo. Então a velocidade média é 30, né? E o tempo 3, né? 30 vezes 3 vai dar 90 metros. Então esse vai ser a distância adequada entre os carros, né? 90 metros. Então essa é a distância de segurança entre os carros. Na letra B, ele fala sobre: considere que dois motoristas que trafegam em um trecho retilíneo da estrada estejam respeitando as recomendações de segurança e um desses resolva usar os freios bruscamente até parar com aceleração constante de módulo de 4 metros por segundo ao quadrado. Os motoristas que vêm atrás, o motorista que vem atrás, ele demorou 5 segundos para responder, né? 5 segundos. Então, ele andou mais um pouquinho, então, para reagir a esses freios. Para que não ocorra colisão, qual deve ser a aceleração mínima do veículo que vem atrás? Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar aí vai ser, nós podemos encontrar simplesmente primeiro o tempo, né? Que esse motorista B, suponha que eu tenho dois motoristas aqui, né? O motorista A que vem atrás, né? E aqui na frente tem o motorista B, né? Então, esse motorista B aqui, eu vou primeiro saber qual vai ser achar na realidade o deslocamento de B, né? Eu vou achar o deslocamento do carro B, né? Do carro B ou do móvel B. Então, para mim achar o deslocamento, eu tenho a velocidade de B, que vai ser igual à velocidade inicial, né? Mais a aceleração vezes o tempo, né? Vezes o tempo de B. Então, observe o seguinte, eu vou achar o tempo de B. Eu tenho a velocidade final, que se você observar a velocidade final, vai ser a mesma coisa da velocidade final de A, que vai ser a mesma coisa da velocidade final de B, que nesse caso vai ser 0 metro por segundo, né? Essas são as velocidades finais. Então, ele diz assim, ó, que nesse caso, esse carro, suponha que ele está com 30 metros, né? A velocidade é essa, que é a recomendada, 30 metros por segundo. A mesma coisa, velocidade inicial de A, né? Mais a velocidade inicial de B vai ser sempre 30 metros por segundo, porque é a orientação da pista, né? Do local. Então, vai ser 30 metros mais a aceleração, que é 4, que eu tenho aqui, ó. 4 vezes o tempo de B, né? Então, eu vou passar esse 4 para o outro lado. Como a aceleração é negativa, é menos 4, né? Então, nós vamos ter 0, 30 menos 4, tempo de B. Vou passar o 4 para o outro lado, tá menos, passa mais, né? 4, tempo de B é igual a 30. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, tempo de B vai ser igual. O 4 está multiplicando, passa dividindo, né? Passa aqui para baixo. Então, nós vamos ter 30 dividido por 4.
Então, se eu tenho 30 dividido por 4, vai dar 7 vezes 4 é 28, né? Para 30 sobra 2. Aí, vírgula da direita a um zero, dá 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então, o tempo aqui foi 7,5 segundos até parar, né? Esse foi o tempo. Então, qual foi o espaço que B percorreu? Então, para mim saber, eu vou fazer a variação do espaço, vai ser igual a velocidade inicial, né? Vezes o tempo de B, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo de B elevado ao quadrado. Então, nós temos a variação do espaço, vai ser igual a velocidade inicial aqui, 30, o tempo de B, 7,5, né? 7,5, mais a aceleração, que eu sei que é 4, ó, desse carro, né? 4 por 2. Tempo de B eu vou pegar 7,5 elevado ao quadrado, 7,5 ao quadrado. Se eu pegar 30 por 7,5, 30, vai estar 7,5 por 3, né? 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 7, 21 e 1, 22. 30 tem um zero, coloca aqui, né? Fica uma casa, vai ficar 225. Então, a variação do espaço aqui, né? Vai ser 225 metros, mais 7,5 duas vezes, 75 por 75, ó, 5 vezes 5, 25 vai 2, 7 vezes 5, 35 e 2, 37. 7 vezes 5, 35 vai 3, né? 7 vezes 7, 49, com mais 3, 52. Então, eu tenho 5, 12, vai 1, 6, 2, vai dar 56,25, né? 56,25. E aqui vezes 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós vamos ter aqui a variação do espaço, vai ser igual 225 mais 56,25 vezes 2, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, né? 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Então, eu vou ter 112,5. Se eu somar esses dois valores, né? 112,5 com mais 225, nós vamos ter esse valor aqui, né? Vou ter 377,5, né? 377, aliás, né? A aceleração aqui era negativa, então eu vou diminuir, é menos. Então, se eu for diminuir esse valor, então se eu for diminuir aqui, né? 225 menos 56,25, que deu esse valor, né? 56,25 vezes 2 vai dar 112,5. Se eu pegar um menos o outro, eu vou ter, nesse caso, um valor equivalente a 112,5. Se eu pegar, né, vai ter esse mesmo valor aqui, ó, 112,5 metros. Ou seja, até parar, o carro B ele vai andar 112,5. O carro A, ele demorou um período a mais, né, para parar. Então, nesse caso, como ele demorou um período a mais para parar, nós vamos ter a seguinte condição, né? Nós vamos ter a seguinte condição. Pela demora, eu sei que o carro A, né? Carro A. Nós vamos ter o seguinte, ó, a variação do espaço de A vai ser dado pela variação do espaço do carro B, mais, né, o tempo que ele demorou para parar, que foi 2,5, né, vai ser a velocidade média inicial vezes 0,5, né. Então, nós vamos ter aí o tempo do carro B, que vai ser esse daqui, né, vai ser 112,5 mais velocidade média vai ser 30 vezes 0,5. Então, 30, metade de 30 é 15. Então, vai ser 112,5 mais 15. Isso aqui, né? 30 vezes 0,5, 15. Então, 112,5 mais 15, nós vamos ter 127, né, vírgula 5. Se eu pegar 5 com mais 2 dá 7, 1 com mais 1 dá 2, né? E aí eu ficar 127,5 metros. Essa vai ser a variação aí do carro B, né? Então, do carro B vai ser isso daí.
ou do carro A, aliás. Então, se eu tenho essa variação aí, né? Então, eu posso simplesmente utilizar os conceitos. Eu sei que velocidade final de A vai ser a velocidade inicial ao quadrado de A mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço de A. Eu sei que a velocidade inicial de A é a mesma coisa da de B, que é 0. A inicial, como era 30, continua sendo 30, né, que é a inicial, que era um constante no começo, mas aí desacelerou. 2 vezes o valor da aceleração vezes a variação do espaço, que vai ser 127,5. Bom, então eu vou pegar aqui, vai ficar 0, 0 ao quadrado é 0, né? 30 ao quadrado vai dar 900. O A aqui também vai ser negativo, então mais por menos dá menos, né? 2 vezes A vai dar 2A negativo. Esse valor por 127, 127,5 por 2. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 7, 14, 1, 15, vai 1, 2 vezes 2, 4, 1, 5, 2 vezes 1 dá 2. Tem uma casa após a vírgula, vai ficar menos 255A, né? Tá menos, ele passa mais, então vai ficar 255A e aqui vai ficar 900. Esse valor está multiplicando, ele passa dividindo, ou multiplica pelo inverso, é a mesma coisa, né? Vai ficar dividindo aqui. Então, se eu tenho 900 dividido por 225, nós vai ter esse valor aqui, se eu pegar 4 já vai ser maior, né? Então, vamos ter 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 2, 6. Então, diminuindo aqui vai ficar 8, 8. E aqui vai ficar 9, aqui 10. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 7 dá 2, 8 tira 6 dá 2, né? Então, eu fiz ao contrário, é 900 por 255, 255, eu botei foi 225 aqui. Então, vai dar 3, 3 vezes 5, 15, vai 1, né? 3 vezes 5, 15 e 1, 16, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, diminuindo aqui, aqui vai ficar 8, aqui 10. 10 tira 1 fica 9, aqui 10. 10 menos 5 dá 5. 9 tira 6 fica 3, né? 9 tira 6 fica 3 e aqui vai ficar 1. Então, vai ficar 135. Vírgula que dá direito a um zero. Então, vai dar, nesse caso, um 5, né? 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 3, 5 vezes 5, 25, mais 2, 27, vai 2 de novo. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então, aqui diminuindo, aqui vai ficar 4, aqui 10, fica 5. 4 não dá para tirar 7, aqui fica 2, aqui 14, dá 7, aqui vai dar 0 e 0. Então, vai dar aproximadamente, nesse caso, 3,5 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração de A, né? A aceleração do carro A, que é o que ele está pedindo aí, né? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.